Esse relato tem mais a ver com o motivo do que com o iogurte natural em específico. Por que eu parei de oferecer iogurte natural para o meu bebê e o que isso pode te ensinar sobre preferências alimentares na infância? Desde o início da introdução alimentar, o Arthur aceitou bem os legumes, as frutas, raízes, tubérculos, mas tem um alimento em especial que ele simplesmente ama: o iogurte natural. Ele começou a consumir esse alimento a partir de 1 aninho e eu fiquei super feliz por ele ter gostado tanto, já que é um alimento super nutritivo e que pode sim fazer parte da alimentação infantil. Só que quando ele fez 1 ano e 5 meses mais ou menos, eu comecei a identificar um padrão. Sempre que tinha o iogurte natural e outros alimentos, ele dava preferência ao iogurte natural primeiro. Sabe aquela cena que a gente coloca as frutinhas picadas, um pãozinho caseiro e algum outro alimento junto no café da manhã, no lanche da tarde, e a criança só prioriza um alimento específico? Pois é, e começou a acontecer cada vez mais. Como especialista em introdução alimentar, aquilo me acendeu um alerta. Será que oferecer sempre esse alimento que o Arthur tanto gosta e estava atrapalhando na aceitação de outros alimentos e de variedades? E a resposta era sim. Mas não pense que o vilão aqui é o iogurte por ser iogurte. Ele é um alimento saudável que pode ser oferecido para os bebês a partir dos 12 meses, tem cálcio, proteínas, é prático e gostoso. Mas o ponto é, qualquer alimento que se torna preferência na alimentação da criança acaba interferindo e atrapalhando na aceitação de variedades. E era exatamente o que estava acontecendo com o Arthur. Pensa comigo, se a criança tem preferência por um alimento e ela sabe que sempre vai tê-lo à disposição dela, ela vai acabar rejeitando cada vez mais os outros alimentos e passar a consumir aquele em grandes quantidades. E isso não é nada interessante na introdução alimentar, já que o que a gente quer é formar o paladar desse bebê, dessa criança, que ele conheça grandes variedades de alimentos para que na vida adulta consiga comer uma variedade maior também. Então, isso não acontece só com o iogurte, isso pode acontecer com qualquer alimento. Se a criança tem uma preferência e ela tem acesso àquele alimento com certa frequência, ela vai sim começar a priorizar só ele e a gente começa a perceber esse padrão de rejeição dos outros alimentos. Isso atrapalha na ingestão e absorção de outros nutrientes que também são muito importantes, principalmente nessa fase de desenvolvimento. Atrapalha na variedade do prato e na educação alimentar em geral. A formação do paladar acontece agora, nessa primeira parte da infância. É nessa fase que a criança aprende a comer de tudo, a aceitar diferentes sabores, texturas e cores. Então, se eu como mãe deixasse o Arthur escolher sempre o iogurte, estaria reforçando esse comportamento de ficar sempre com o mesmo alimento. E aí, eu tomei a minha decisão. Não comprei iogurte por um tempo. Simples assim. Eu não precisei proibir, brigar, nem falar não pode. Eu apenas não trouxe mais o alimento para casa. E se ele não estava disponível, então não tinha como escolher. Você já observou esse comportamento em algum momento na sua criança? Às vezes a gente permite que a criança coma cada vez mais desse alimento com aquele pensamento: pelo menos isso ele está comendo. Mas isso pode se tornar um grande desafio, principalmente nos próximos anos. A criança que prioriza sempre os mesmos alimentos, infelizmente, acaba se tornando seletiva, um quadro bem difícil de reverter. Bom, esse período de excluir esse alimento aqui em casa durou cerca de 1 mês. E nesse tempo eu observei que o Arthur começou a aceitar melhor os outros alimentos e já não estava mais rejeitando outros que ele já nem queria comer. Depois desse tempo, eu reintroduzi o iogurte natural aos poucos, mas sem aquela frequência. E é claro que ele continua amando, mas hoje entende que faz parte da alimentação junto com outros alimentos e não sozinho. E eu, como mãe e especialista no assunto, fico muito mais tranquila, porque sei que ele está tendo uma dieta variada e equilibrada. A mensagem mais importante que eu quero te deixar é: observe as preferências do seu filho. Não é porque ele ama um alimento que você tem que oferecer só ele cada vez mais. Pelo contrário, quanto mais variada for a alimentação, melhor para a saúde dele e para a formação do paladar.
E lembre-se, a responsabilidade do que os nossos filhos vão comer é nossa, mães e pais. A criança vai escolher comer ou não, mas cabe a nós decidirmos o que vai estar disponível e ao seu alcance. E essas simples escolhas podem evitar problemas graves como seletividade alimentar, doenças crônicas como diabetes, hipertensão e problemas que às vezes só aparecem lá no futuro. Para finalizar, me deixa saber aqui, qual é o alimento preferido do seu filho ou da sua filha? O alimento preferido do Arthur no momento é a banana e ele ainda ama muito o iogurte natural. Mas eu acho que a banana tá no topo por enquanto. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no De Mãe para Mãe e até o próximo vídeo. Esse relato